Eu estava lendo esse livro aqui do Yuval Noah, 21 lições para o século XXI, e tem um capítulo aqui que eu achei bem interessante. Ele fala sobre o trabalho e o futuro do emprego. É bem bacana essa ideia, né? Ele diz, eu grifei aqui uns trechos para ficar mais fácil de passar para vocês a ideia que eu quero passar. Aqui ele diz: quando você crescer, talvez não tenha um emprego. Sempre quando tem uma revolução tecnológica, alguém diz: ah, mas se as máquinas surgirem, depois os empregos aparecem em outro lugar, né? Uma pessoa que perde o emprego fazendo algo e de repente a tecnologia toma esse emprego dessa pessoa, essa pessoa desempregada agora vai ser realocada para um outro emprego. Isso que é interessante aqui nesse capítulo, né? Começando lá atrás, no início dos tempos, o ser humano, para se alimentar, ele ia para a selva caçar, né? E trazer comida para casa, para a família, né? E aí, por exemplo, saíam 5 homens para caçar, mas um não voltava, porque um era comido por um leão. Beleza. Aí o homem descobriu o cultivo da terra, né? Passou a cultivar trigo, né? E passou a represar animais, né? O porco, o gado, a galinha, né? E aí ele tinha alimento a hora que ele queria, né? E aí começou a Revolução Agrícola. E mesmo dentro da Revolução Agrícola, sempre quando tinha alguma inovação, né, para o cultivo dos alimentos, né, e o trato nos animais, ainda assim sempre é necessário muitas pessoas, porque precisava da força física, né, para puxar as ferramentas e lidar com os animais. Então, a- o ser humano caminhava junto com as máquinas ali que surgiam, né? No caso, até máquinas bem rústicas no tempo, né? Nem diria máquina, mas ferramentas, né? A pá, uma foice, etc. Tinha que ter um ser humano ali junto com essa ferramenta para agirem na, no processo ali do cultivo da terra e no trato dos animais, no caso da Revolução Agrícola. E depois, com a Revolução Industrial, também, né? Apesar de já ter máquinas, né, que possibilitavam aquelas linhas de montagem, ainda assim eram necessárias muitas pessoas e a sua força física, né, junto com as máquinas para ter o processo de fabricação ali das peças, né? E o bacana desse livro é que ele coloca aqui, ó, nesse trecho, humanos, opa, humanos têm dois tipos de habilidades, física e cognitiva. No passado, as máquinas competiram com humanos principalmente em habilidades físicas, enquanto os humanos se mantiveram à frente das máquinas em capacidade cognitiva. Então, esse trecho aqui é basicamente até pouco tempo atrás, né? Na Revolução Agrícola era assim, depois da Revolução Industrial também foi assim. Só que hoje em dia a tecnologia está tão avançada que a gente vê, por exemplo, no caso de call center, né? O primeiro atendimento muitas vezes é feito por um chatbot, né? Em que isso toma o lugar de um ser humano, né? Por exemplo, também a gente já fala em cirurgias feitas por robôs, né? Substituindo médicos, por exemplo. E nesse segundo trecho aqui que eu grifei, que diz, no entanto, a IA, inteligência artificial, né? Em inglês, Artificial Intelligence. No entanto, a IA está começando agora a superar os humanos em um número cada vez maior dessas habilidades, inclusive a de compreender as emoções humanas. E aí é que está o ponto desse capítulo, né? Em que diz que
como o homem, não só, mas ele tem para disponibilizar, né, a força física e a sua inteligência, né, a sua capacidade cognitiva. Até aqui, as máquinas e as tecnologias vinham substituindo essa força física do homem, né? Ou então uma atividade operacional, né, que não demande muito raciocínio, né, seja mais instintiva, né, e mecânica. Mas agora com a IA, a gente está chegando num tempo em que a tecnologia ela está substituindo essa função de pensar do homem. E aí algumas pessoas podem dizer, mas é impossível substituir essa capacidade de pensar do homem, né? Porque é muito subjetivo. Pois é, aqui nesse trecho o livro diz: quanto mais compreendemos os mecanismos bioquímicos que sustentam as emoções, os desejos e as escolhas humanas, melhores podem se tornar os computadores na análise do comportamento humano, na previsão de decisões humanas e na substituição de motoristas, profissionais de finanças e advogados humanos. Ou seja, ele diz que quando, por exemplo, a gente entende que uma pessoa está mentindo, a gente entende isso, as nossas conclusões não partem de algo abstrato, do nada. A gente identifica sinais na outra pessoa, como, por exemplo, um tom de voz mais fino, um ritmo diferente, um piscar de olho, um olhar para baixo, entre outras coisas. Através desses sinais, a gente identifica que aquela pessoa possa estar mentindo, porque a gente já identificou esses sinais em outras pessoas que nós viemos a comprovar que elas estavam mentindo. Nós identificamos um padrão. Então, essa subjetividade não é tão subjetivo assim, né? Dá para se criar ali um algoritmo que consiga, através desses sinais, chegar à conclusão de que o ser humano está feliz quando ele, né, abre aqui a boca, né? Ou quando ele está triste, quando ele fecha, né, o rosto, quando ele está excitado, quando ele está ah, mentindo, por exemplo, né? Então, é possível de fazer com que as máquinas, né, e os programas, né, através do IA, por exemplo, desempenhem essa função mais subjetiva do homem. E aí, por exemplo, um médico, né, ele é substituído por uma máquina que faz cirurgia. Esse médico ele vai ter que se capacitar em uma outra área, né? Mas será que na outra área não vai já ter também um software ou um hardware que, que não deixe espaço para que ele entre naquela área? Esse é o ponto. Se chegarmos a um tempo em que os softwares e hardwares, né, como o IA, substituam essa capacidade cognitiva do ser humano, então é aí nesse ponto em que ah, as pessoas ficariam sem emprego, né? Então, onde havia 10 empregos, passará a haver somente um ou dois. E aí nós teremos uma enxurrada de pessoas inúteis pelo mundo, né? E se for pensar bem, isso meio que já acontece, né? Muitas pessoas desempregadas ou empregadas, mas um subemprego, né? Por exemplo, nós temos os drones, nós temos aviões que já são pilotados, pequenos aviões que são pilotados através são pilotados à distância, né? Não necessitam de pilotos. Nos call centers, como eu disse, a gente já tem ali para o primeiro atendimento, né? Ou para coisas mais básicas, nós temos os chatbots. Os bancos cada vez mais automatizam seus processos, precisando cada vez menos de agências e pessoas trabalhando nas agências. E manda essas pessoas embora. Muitas vezes o banco não realoca as pessoas, eles cortam as pessoas, porque não precisam delas, né? Então, essa ideia também de que você, terminando com o emprego, você vai ter emprego em outras áreas, será? O bancos, por exemplo, ele está sempre reduzindo o seu quadro de funcionários, né? E não mantendo, muito menos aumentando. Bom, de forma bem resumida, eu quis colocar para vocês aqui essa ideia que é bem interessante de refletir sobre ela. E é isso.
Comenta aí o que você achou do vídeo, vamos abrir essa discussão e te espero no próximo vídeo. Um abraço.